Para preparar este vivo, eu vou utilizar um corte do tecidinho de algodão. Fiz esse corte com 2,5 centímetros de largura e fiz o corte na largura do tecido, aquela largura que mede 1,40 m e que tem uma leve elasticidade. Se você fizer o corte no comprimento do tecido, que normalmente a gente compra meio metro ou 1 metro, você vai ter problema por conta da questão da elasticidade do tecido, que não tem naquele comprimento. Passei a ferro essa tira de tecido. Eu vou utilizar como recheio do vivo esse cordão de algodão. Eu comprei esse cordão de algodão lá na região da Rangel Pestana, no centro de São Paulo. Ele é vendido assim, no rolo, e ele tem a largura de aproximadamente meio centímetro. A volta desse cordãozinho tem aproximadamente 1,2 centímetro. Ele não é um cordão muito grosso e ele também não é muito firme, ele é macio. E para fazer a costura, você pode optar por utilizar o calcador para zíper, esse calcador mais estreito, ou então utilizar o calcador específico para vivo. Esse meu calcador de vivo, ele tem as duas canaletas dos dois lados, e aqui, ó, tá anotado que ele é de 1/4 de polegada. Isso significa que conforme a minha agulha bater aqui no centro desse furinho do calcador, se eu manter o meu trabalho rente a essa extremidade do calcador, a margem de costura vai ser de 1/4 de polegada, o que equivale aos 0,75 centímetros de margem de costura. Eu prefiro utilizar esse calcador específico para vivo, para poder preparar e depois para aplicar o vivo na nossa peça. Eu vou pegar a minha tira de tecido e vou encaixar esse cordão aqui na tira, mais ou menos centralizado, no lado avesso do tecido. Em seguida, eu abraço o cordãozinho com essa tira de tecido, tá vendo? Desta forma. Preciso manter aqui o máximo possível alinhadas essas extremidades do tecido. Não pode ficar assim, ó, torto desse jeito e nem muito lá para trás. Precisa ficar o máximo possível as duas extremidades bem alinhadas. Mantendo dessa forma, eu vou encaixar aqui embaixo desse calcador. Eu preciso fazer com que essa parte, essa extremidade onde está o cordão, ela precisa encaixar aqui embaixo dessa canaleta que tá mais próxima do meu lado esquerdo. Desse jeitinho, tá vendo? O cordãozinho de algodão vai passar aqui por baixo desse vão que tá do lado esquerdo. Eu vou regular o ponto para o tamanho 2,5. Vou começar aqui a costura com um pequeno retrocesso. Observa que aqui na extremidade, onde tá a ponta do tecido, eu tô mantendo o excedente da pontinha do cordão lá pra trás, tá? E aqui aos poucos eu vou ajeitando o tecido de forma que ele abrace esse cordão, mantendo as extremidades do tecido bem niveladinhas, seguro firme e costuro. Vou ajeitando aos poucos, costurando, mantendo aqui o máximo possível niveladas as extremidades do tecidinho. Cuidado para não puxar o cordão, senão ele vai sair de dentro do tecido que a gente já fechou. E também toma cuidado para não puxar o tecido conforme você ajeita, tá? Já que ele tá cortado nessa largura que tem um pouco de elasticidade, se você puxar demais ele vai esticar. Vou fazendo assim até chegar lá no final. E na hora de finalizar, eu também dou um pequeno retrocesso. Prontinho, olha só. Repara que eu mantive aqui sobrando um pouquinho do cordão nas duas pontas do tecido. E agora a gente precisa aplicar esse vivo no material externo do nosso bolso.